Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, como vocês podem ver no título do vídeo, o vídeo de hoje é sobre como eu aprendi a falar inglês. Eu sou uma pessoa que sempre gostei de inglês, então eu sempre me dediquei estudando a língua. Sempre fui bem na matéria inglês na escola, então nunca foi algo muito difícil, um bicho de sete cabeças para eu pegar e estudar. O único inglês que eu sempre tive contato é o inglês da matéria regular das escolas que eu estudei. Porém, venhamos e convenhamos que inglês nas escolas públicas do Brasil não é nada, infelizmente, bom. Eu estando aqui nos Estados Unidos, eu percebi o quão precário é esse ponto na educação de uma língua estrangeira no Brasil. Eu acho muito fraco, porque eu conheci na escola de treinamento algumas meninas de outros países e a gente conversando, trocando as nossas experiências e como a gente aprendeu inglês, elas nunca tiveram que fazer nenhum curso de inglês na vida, porque desde o começo, quando elas entraram na escola, elas tinham como matéria inglês e o inglês bom, e não só inglês, mas também como outras matérias elas tinham. Eu percebi que no Brasil isso é muito precário, sabe? Isso é muito fraco, o ensinamento de uma língua estrangeira, principalmente nas escolas públicas, que a gente não vê essa dedicação, esse aprendizado como a gente percebe nos outros países. E elas só tiveram o inglês nas suas escolas. Percebi o quanto nós brasileiros temos que nos dedicar, nos esforçar se quisermos de fato aprender uma outra língua. Eu, Tainá, vou contar um pouquinho de como foi a minha história com o ano inglês. Eu entrei numa escola de línguas aos 19 anos e saí de lá, vim pra cá no intercâmbio aos 20. Ou seja, eu fiquei um ano e pouco nessa escola de inglês. Eu estudava em uma escola da minha cidade de São Carlos que se chama Anglo School. Antes de aprender o inglês, eu fiz 3 anos de espanhol em um curso que se chama CEL, Centro Educacional de Línguas. É um curso gratuito e tem francês, espanhol, alemão, italiano e inglês. Porém, o inglês desse curso ele é apenas de 1 ano, porque eles falam que não é necessário eles aprofundarem no inglês se nós já temos o inglês como matéria, o que não é nada justo, né? Então as demais línguas que eles oferecem são 3 anos, e eu fiz o espanhol e eu recomendo muito pra você, porque assim, são professores excelentes. Foram 3 anos muito bons, porque eu aprendi mesmo, mas você só pode entrar neste curso se você é estudante ainda e se você estuda em escola pública. Se você estuda em escola particular, não tem como você conseguir gratuitamente fazer esses cursos. Mas, assim, eu recomendo demais, eu poderia e gostaria de ter feito outras línguas também. E é uma forma gratuita, ótima, de você aumentar o seu conhecimento, né? Porque aprender línguas acho algo muito incrível, algo que abre a sua mente. Não é só uma língua que você está aprendendo, é uma outra cultura, é um outro povo, entendeu? É totalmente diferente do nosso. Então eu sempre acho muito legal e recomendo pra você que ainda é estudante e estudante de escola pública. Bom, essa trajetória minha com o inglês é devido a muita dedicação que eu sempre tive. Como eu falei pra vocês, eu sempre gostei da matéria e sempre me interessei muito em aprender outras línguas. Tudo nessa vida você tem que querer, e querendo você consegue. Se você não pode pagar uma escola de inglês, tente sozinha. É mais fácil você tentar, você ir atrás, do que ficar reclamando, porque reclamar não vai aumentar o seu conhecimento. Vai aumentar o seu conhecimento, vai te ajudar se você ir atrás, se você querer, se você persistir e se dedicar. Então, ao invés de reclamar, vá atrás, estude sozinha. Eu comecei assim, e quando eu tive a oportunidade de poder entrar numa escola paga, já sabia bem mais do que pessoas que, quando criança ainda, fizeram o curso de inglês. Porque eu me dediquei, porque eu quis aprender. E agora eu vou falar algumas dicas para vocês aprenderem o inglês sozinhos. Estude mais de um dia na semana. Mesmo se você paga uma escola de inglês, ou seja lá qual língua você esteja fazendo, e seja somente 1 ou até 2 aulas por semana, não adianta. Você precisa estar constantemente em contato com aquilo que você está aprendendo para conseguir melhorar e ir crescendo nisso, gente.
Então, se você quer, você tem que estudar pelo menos um pouco, todos os dias da semana. E o nível que eu cresci e que eu aprendi durante eu tendo essas aulas foi por conta de eu estudar todos os dias um pouco. Foi por conta de eu me esforçar sozinha também. Não adianta só chegar no dia que você tem a aula, ir pra escola e pronto. Leva 21 dias para você criar um hábito. Então assim, não desiste fácil não, seja persistente, você vai conseguir, você pode conseguir. Segunda dica, ouça podcasts e veja vídeos. Eu ouvia muito podcasts antes de vir pra cá, e podcasts é tipo um rádio, entendeu? Se você tem, por exemplo, Spotify, você pesquisa lá, podcast, vai aparecer vários diferentes temas. E eu vou deixar linkado aqui embaixo o que eu ouvia. Tem um canal no YouTube também desse podcast que eu ouvia, porém ele é inteiro em inglês. É um americano que faz, não é um brasileiro falando inglês ou explicando em português. Não, ele é totalmente em inglês. Mas é um inglês que você consegue entender, um inglês básico. E é um podcast de expressões e gírias. Então é muito legal, abre muito a sua mente, você descobre muitas palavras que você não sabia. E eu ouvia mais de uma vez o mesmo podcast. E além desses podcasts, eu também assistia muitos vídeos no YouTube de professores ensinando inglês, de até mesmo gringos que aprenderam a falar português, ensinando coisas sobre o inglês. Eu vou deixar tudo linkado aqui, o que eu fazia, o que eu assistia, para que vocês também possam ir atrás e se dedicar. E, gente, eu fazia isso todos os dias. Terceira dica, faça nota das coisas e palavras que você for aprendendo. Gente, é muito importante vocês anotarem. Querendo ou não, a gente vai decorando mais, a gente vai aprendendo mais quando a gente aprende algo e escreve aquilo. Quando fazemos isso, querendo ou não, parece que decoramos mais, parece que lembramos mais daquilo que a gente está aprendendo. Então, não deixe de pegar o seu caderninho, escrever tudo que você está aprendendo, rever depois de um tempo, é muito importante. Faça nota, escreva em colorido, faça do jeito que você quiser. Deixa de anotar, deixa de marcar tudo que você está aprendendo, porque isso, querendo ou não, vai te ajudar a memorizar. Quarta dica, assista filmes e séries em inglês. Gente, eu sei que vocês estão fartos de ouvir essa dica, de assistir legendado, de assistir na língua que você estiver aprendendo, mas é uma dica muito importante. É muito bom para os nossos ouvidos, para a gente poder aprender novas palavras, novas gírias, expressões e até mesmo diferenciar os sotaques aqui dos Estados Unidos. No começo vai ser chato, no começo você pode até ficar com dor de cabeça, mas depois de um tempo vai ser muito melhor e você não vai nem querer voltar a assistir coisas dubladas. Eu não consigo assistir mais coisas dubladas, mesmo que não seja em inglês, eu só coloco legendado. Eu coloco áudio espanhol, legenda espanhol, áudio inglês, legenda inglês, porque isso vai abrir a nossa mente. Quinta dica, baixe aplicativos. Gente, eu sei que isso é a primeira coisa que vocês acabam fazendo quando querem aprender uma nova língua. E geralmente vocês vão lá e baixam o Duolingo. O Duolingo, se você ainda não sabe nada, se você está no nível bem básico, eu acho ele bem legal para você aprender. E tem bastantes atividades que você pode estar fazendo nele também. Então isso de você dizer pra mim que não tem tempo, porque isso e aquilo, gente, pega o seu almoço do serviço, tira um tempinho que você fica provavelmente nas redes sociais e vai fazer umas atividades do Duolingo. Pronto, já fez o seu estudo do dia. E isso, gente, vai melhorando a cada dia o seu inglês ou a língua que você estiver aprendendo. Eu acho o Duolingo uma plataforma bem legal para você poder começar. Um outro aplicativo que eu usei também é o Cambly. O Cambly, ele não é gratuito, ele é pago. E esse aplicativo é uma plataforma, na verdade. Você entra nela para poder conversar por vídeo com pessoas gringas. Ou seja, você vai estar conversando com professores de verdade americanos ou pessoas que se inscreveram para conversar com você ali somente em inglês. Mas mesmo ele sendo pago, você pode acessar ele a partir de uns códigos que você consegue
nos YouTubes que eu falei pra você, que são professores, ou até mesmo os gringos que ensinam inglês pra gente através dos canais deles, eles têm um código que você, usando ele, consegue acessar, mesmo que seja um dia, uma pessoa, uma conversa em inglês, você consegue. Porém, isso eu recomendo pra você que já tem um nível ali básico, inglês intermediário, porque você tem que conversar de fato com a pessoa. Ele não vai parar em português e falar assim, isso significa isso. Não, ele vai estar falando somente inglês contigo. Então, eu recomendo você já estar ali sabendo Hi, how are you? My name is, I live in. Isso já pode fluir uma conversa, apresentando você a pessoa, entender também o que a pessoa tá falando, o que ela tá apresentando dela. Então, por isso que eu recomendo pra você que já tá com um nível assim melhor, que não tá começando agora, entendeu? Não só esses dois aplicativos, como existem muitos outros também. Se você pesquisar na internet, existem muitos aplicativos que são bons, gratuitos, que você pode começar e pode te ajudar. Eu tô falando desses daqui porque são os que eu conheço e recomendo, mas existem muitos outros também. Sexta dica, ouvir músicas. Qual que é a sua banda preferida? Qual que é o seu cantor ou sua música preferida? É inglês? Se for ou se não for, pegue uma música em inglês e estude ela pela semana inteirinha. Não só ouvindo a música, mas também estudando a música. Além de só escutar, existem atividades muito interessantes que você pode fazer a respeito da música. Vamos supor que na quarta-feira você decida fazer uma atividade, você imprime, ou se não tiver como imprimir, você escreve a letra da música e deixa umas lacunas, ou seja, uns espaços vazios para você ouvir a música e tentar preencher através daquilo que você está ouvindo. Outra atividade bem legal é você escrever todas as palavras que você entender da letra da música. Vamos supor que a atividade das lacunas você fez na quarta-feira. Na sexta-feira você vai fazer essa atividade de colocar a música que você está estudando nessa semana e vai escrever todas as palavras que você entender. Às vezes você vai ficar assim nervoso, irritado, porque você vai estar ouvindo a música e só vai entender 3 palavras. Mas quanto mais você escuta, mais o seu ouvido vai se associando, mais o seu ouvido vai acostumando e a sua escrita vai melhorando porque você está trabalhando e forçando para que isso aconteça. Gente, sei lá, 10 minutinhos por dia. Faça isso. Sétima dica, assistir o mesmo filme repetidamente. Mas eu não tô me referindo a qualquer filme não, a um filme adulto, um filme de ação, ficção, terror, suspense, não. Eu tô me referindo a filme infantil. Disney, Pixar, não sei, escolhe qual você gosta. É a mesma coisa, gente, todos os dias da semana, porém com uma diferença. Áudio em inglês, legenda em inglês. Isso vai te ajudar muito a treinar o seu ouvido e aprender novas gírias, palavras, expressões. Mesmo que você tenha que pausar o tempo todo para escrever ou para pesquisar o que está sendo dito, isso vai evoluir o teu inglês, gente. Isso vai ajudar muito. Semana passada assisti a semana inteirinha o filme da Bela e a Fera, o desenho mesmo, o mais antigo de todos. Aprendi tanta coisa que eu não sabia, tantas expressões, eu vi tantas coisas diferentes que mesmo assistindo desde criança nunca tinha reparado. Então assim, quanto mais você assiste, quanto mais você faz isso, mais vai acostumando o seu corpo, entendeu? É uma atividade que eu gosto bastante, particularmente, porque sou apaixonada em desenhos. O meu favorito é Frozen. Já assisti também pela semana toda e aprendi muitas palavras que eu não sabia. E eu falo desenho animado porque a linguagem de desenho animado é simplificada. São crianças que assistem e nós somos como crianças. Nós estamos começando uma língua ali do zero. Nós não nascemos falando essa língua. Então é como se fôssemos crianças aprendendo ali desde a etapa zero. Por isso que desenhos animados é algo que ajuda muito a você assistir. Mas não assista com a legenda em português não, assista com legenda em inglês também. Isso vai, querendo ou não, mesmo sendo forçadamente, ajudar na língua que você está aprendendo. Por último, mas o mais importante de todos, é não desista. Gente, é aquilo que eu falei.
Quando você quer, você não desiste. Você vai atrás e você consegue. Tudo na vida, isso não serve só para o inglês ou para qualquer outra língua, mas para tudo na vida. Você não tem que desistir fácil porque está sendo difícil, ou porque o fulano de tal está aprendendo mais rápido, ou porque para ele parece tudo mais simples, o jeito que ele aprende, ou o jeito que ele pega as coisas, ou a maneira que ele está falando. Mas você não sabe como ele está se esforçando, entendeu? Você é capaz, gente. Não deixe que o medo, as frustrações do passado falem mais alto. Eu tenho uma amiga que eu fiz amizade com ela aqui mesmo. Ela estava me contando que ela estava com medo de falar com as pessoas e de interagir. Então ela estava ficando mais na retaguarda, não falando muito com a host family dela ou com as outras pessoas, por medo de falar errado. Eu falei, mas por que você tem esse medo? Ela me contou que era por conta de traumas que ela passou no passado, de pessoas rindo dela. E eu no mesmo momento falei, bom, criança faz isso mesmo, criança não tem maturidade, e não só a respeito de erros de línguas, mas qualquer coisa que você faz, ele vai dar rir de você, né? E ela disse pra mim, mas Tainá, eles eram adultos já, na faculdade, e rindo por eu ter errado. Eu fiquei muito chateada com isso, porque o ser humano acha que por outro não saber e ele saber, é motivo de dar riso. A pessoa tá pelo menos tentando, a pessoa tá pelo menos falando. E isso é o motivo de muita gente desistir, muita gente ter medo, muita gente achar que é ruim, que não é inteligente, por conta de frustrações do passado. Gente, não permita que esses medos falem mais alto, não, porque esses medos eles vão calar a sua voz e isso não pode acontecer. Quando você quer aprender alguma coisa, você tem que se impor, tem que falar, você tem que dar cara a tapa, não importa, gente, você vai falar errado, pelo menos você vai estar falando, entendeu? Falou certo, ok, uhul, comemora. Falou errado, alguém vai te corrigir. E agradece por ter te corrigido, porque pelo menos você vai ter aprendido. E na próxima vez, você vai falar certo. Não deixa que o medo te impeça de crescer. Tudo na vida tem a ver com você não desistir, com você ir atrás, com você querer isso, você almejar. Não deixe que o medo ou voz e risos de pessoas calem você, entendeu? Você é capaz, você é inteligente e você consegue. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu tenha ajudado vocês do fundo do meu coração. Não desista, fique forte, siga essas dicas que eu dei pra vocês, espero que vocês tenham anotado e gostado. E fui!